Este programa é livre para todos os públicos. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor. Traz a mão ao seu coração e diz comigo: Divino Espírito, desce. Os corações vinde inflamar, os corações vinde inflamar, e as nossas almas preparar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. E as nossas almas preparai para o que Deus nos quer falar. Canta outra vez isso. E as nossas almas preparai para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. Porque sempre que Deus nos quer falar coisas muito importantes, que eu sei que hoje, nesse último dia do ano de 2002, Deus quer falar-nos coisas importantes. Pega comigo a primeira leitura de hoje, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. Mas pega a sua Bíblia mesmo. Primeira carta de São João, não é o Evangelho. O Evangelho foi também de São João, hoje, mas agora eu pego a carta, que foi a primeira leitura. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, e esse filhinhos, gente, é uma maneira carinhosa de chamar, muito própria do aramaico. Muitas vezes a gente vê pai chamando a filha de filhota, né? Filhota, minha filhota. Há maneiras muito próprias de uma língua de indicar carinho. Esse filhinhos que foi para o grego, mas na verdade a cabeça e o coração de João estavam naquele termo hebraico, em que ele falava aos seus com um imenso carinho, falava assim como um pai fala aos filhos, mas com imenso carinho. Mas veja, ele fala com imenso carinho, dizendo a eles: filhinhos, esta é a última hora. E por que ele diz isso? Porque vós ouviste dizer que o anticristo vem, e eis que há muitos anticristos entre nós. Por isso conhecemos que é a última hora. O que aconteceu com João? João tinha sido muito bem instruído por Jesus, e todos os apóstolos o foram. Até interessante que depois da ascensão de Jesus, ele passou aqueles 40 dias o instruindo sobre as coisas do reino dos céus. Se toda a vida de Jesus, a vida pública de Jesus com seus apóstolos, foi um ensinamento, foi um discipulado, principalmente aqueles dias quando Jesus já era ressuscitado. Então Jesus ressuscitado tinha uma incisão especial sobre eles,
Porque, por exemplo, se você pega um círio pascal, que é aquela vela grande, grossa, que a gente usa no Sábado Santo, hoje à noite vamos usá-la também para encerrar o ano e começar o novo ano. Se você pega um estilete mais quente, bem quente, se você põe ali no fogo e esquenta aquele estilete, quando você passa no círio, naquela cera que está dura, muito dura, mas por estar quente, penetra. Porque toda a força da ressurreição estava em Jesus ressuscitado, o ressuscitado estava com eles. Jesus já não tinha mais o seu corpo normal, era o corpo dele, era ele, mas já era um corpo ressuscitado, como será o nosso quando ele vier. E a grande beleza é esta: Jesus com o seu corpo ressuscitado, Jesus ressuscitado, Jesus homem, mas ressuscitado, tinha uma grande incisão sobre eles, porque a força da ressurreição penetrava neles, embora eles fossem duros, e o próprio Jesus disse muitas vezes que eles eram duros de entendimento, duros de coração. Jesus falou as duas coisas, não só dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, mas falou também dos seus apóstolos, que eles eram duros de mente e duros de coração, as duas coisas. Então, embora eles fossem duros, Jesus ressuscitado tem uma incisão sobre eles, e naqueles 40 dias, ele ensinou coisas muito preciosas, que acabaram não estando nem no Evangelho, nem nos Atos. Ficou como que um segredo de rei para os apóstolos, e que eles depois passaram aos outros, que foi revelado também a Paulo. Até ele diz que foi levado ao terceiro céu. Paulo revela que ele não apenas viu Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, mas que Paulo esteve com Jesus no terceiro céu, portanto no céu dos céus, ali ao lado do trono de Deus, com Jesus, onde Jesus acabou passando para ele, como que gravando nele. O nosso pessoal, quando faz um CD, eles dizem que queimaram o CD, não é isso? A expressão é queimar o CD, porque realmente queima, e ali fica gravado, e gravado de maneira que não sai. Só se você destruir aquela matéria em que foi queimado, em que foi gravado. Foi o que fez Jesus com Paulo, levando ao terceiro céu. Jesus não levou Paulo ao terceiro céu, e essa é a parte mais importante das cartas de São Paulo, onde ele mostra que o que ele ensinava não era simplesmente coisa humana, mas foi revelado a ele, e não simplesmente nessa terra, foi revelado a ele lá, no alto, do alto dos céus, ao lado do trono de Deus, onde está Jesus à direita do Pai. E é por isso que João aqui pode dizer, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou: quando vocês começarem a ver os sinais do anticristo, e São Paulo fala também muito bem a respeito disso. Se você vai às cartas de São Pedro, tanto a primeira como a segunda carta de São Pedro, e a segunda é mais candente ainda, mais forte ainda, como que São Pedro, além de ter falado na primeira carta, quis falar com mais força na segunda carta. João está dizendo, Jesus nos ensinou que quando vocês começarem a ver os sinais do anticristo, os sinais da presença do anticristo, é porque a última hora já chegou. E infelizmente, como explicou ontem o Padre Léo, João escreveu essa carta lá nos anos 90, quase no ano 100.
já tinha chegado, como ele diz aqui, muitos anticristos entre nós. Até ele vai explicar na frente, eles saíram de nós, dentre os nossos, só que não eram dos nossos. É o versículo 19, você pode acompanhar. Se tivessem sido dos nossos, portanto não apenas ser, mas se tivessem perseverado como nossos, não teriam certamente saído. Ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos, nem todos são dos nossos. E João está dizendo, eu estou vendo, com aquela unção que Jesus me deu, e com aqueles ensinamentos que Jesus me deu, que os sinais da presença do anticristo são muito claras no meio de nós. Então ele diz, filhinhos, esta é a última hora. Alguns tolos dizem, está vendo? João se enganou redondamente, falou que era a última hora e não era. Não, tolos são esses, enganados são esses e não João. João agiu certinho. João, com o discernimento que Jesus lhes ensinou, viu os sinais do anticristo e já alertou os primeiros cristãos. Porque se ele não alertasse, e veja bem, se os primeiros cristãos não colocassem para longe de si, se não arrancassem de si, se não arrancassem do meio de si, já aqueles vírus do anticristo, nós não teríamos o cristianismo até agora, gente. Porque já no começo o anticristo já estava atacando. Veja bem, e tudo está interligado, porque nesses dias de acampamento nós inclusive celebramos a festa dos Santos Inocentes, onde nós vimos que Herodes, a própria figura do anticristo, logo que Jesus nasceu, já queria trucidar Jesus, destruir o rei que o pai havia mandado, já no berço. Mesma coisa, gente, o anticristo e o príncipe deste mundo já queria destruir o cristianismo no seu berço. E João, com discernimento, mostra a eles, olha os sinais do anticristo. Filhinhos, tomem cuidado e se afastem deles, saiam desta, retirem do meio de vocês e retirem da vida de vocês todos esses vírus contaminados, piores do que o vírus de HIV, porque assim como o HIV vai destruindo a pessoa e tirando toda a defesa orgânica, verdade não é? É isso que o HIV faz. Ele parece até um vírus inocente, ele não causa doença nenhuma. É um engano pensar que a AIDS seja uma doença. Não é uma doença, ela é retirada das defesas, mas é claro que o inimigo sabe que tirando as defesas, tirou tudo, qualquer doencinha pega e qualquer doencinha se complica, porque também a vitória sobre as nossas doenças é a reação orgânica. Uma gripe que você tem, não são os remédios que curam você, não. É o seu organismo que reage, e todo médico sabe disso, qualquer pessoa que está seriamente na área de saúde sabe disso. O remédio talvez ajude o seu organismo a reagir, talvez tire os efeitos colaterais para te ajudar, para não ser tanto mal-estar, tire os mal-estares, até para facilitar que o seu organismo reaja, mas quem debela, quem vence a doença é o seu próprio organismo. E é isso que João está ensinando. É preciso que o organismo cristão, que o corpo cristão, venha repelir de si todos esses vírus do anticristo, porque esse vírus é igualzinho o vírus do HIV, que retira as defesas orgânicas. Gente, se João falou isso lá, no final do primeiro século, e ele botou a boca no trombone, o que está aqui é botar a boca no trombone. E veja que quando João escreveu não havia capítulos e versículos, e nem havia títulos separando. O que nós lemos hoje é a continuação da primeira leitura de ontem, que o Padre Léo, graças a Deus, acabou explanando de maneira maravilhosa.
onde João diz: eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. E aí diz: não ameis o mundo nem as coisas que são no mundo, porque se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que o Padre Léo explicou tão bem ontem, não procede do Pai, mas do mundo. João botou a boca no trombone e daí vai dizer: filhinhos, esta é a última hora, pois ouviste dizer que o anticristo vem, ele virá. E eis que há muitos anticristos, essa é a expressão de João, há muitos anticristos entre nós. Por essa razão, nós conhecemos, nós sabemos que é a última hora. Se João pôde dizer isso e botou a boca no trombone lá no final dos anos 100, gente, agora nos tempos que nós estamos, desculpe, está na cara os sinais do anticristo. Dá uma olhadinha para a palestra que o Padre Léo fez ontem. Desculpe estar insistindo, porque foi realmente muito bom, Padre Léo. Deus abençoe você. Que você continue, por um lado estudando, por um lado buscando toda a sabedoria de Deus, e unindo sabedoria com ciência, unindo sabedoria com perspicácia de perceber as coisas de Deus no humano, para passar para nós. Nós precisamos. Obrigado porque você entendeu. Aplauda mesmo. Você não aplaude o Padre Léo, você aplaude a unção que está nele. Que você tenha toda essa unção. Faça isso, Padre Léo. Faça isso. E ele faz, porque ele pega com a mão na massa, gente. Assim como o Padre Roberto tem o carisma e o faz, o realiza, de pegar o irmão de rua, que ele mesmo uma vez aqui com dor ele disse: é a sucata. Ele não quer chamar de sucata, mas ele diz: é a sucata da nossa sociedade, e Deus me colocou como carisma ir e socorrer e pegar a sucata da sociedade, a sucata do mundo. O Padre Léo pega também, só que não é os irmãos de rua, mas a sucata que a nossa sociedade deixou, daqueles que foram pegos pela droga, pelo álcool, pela prostituição, por tudo, e os levou para Betânia, a casa de Lázaro, de Maria e de Marta, onde as três coisas se juntam para fazer a restauração de vidas, a restauração de pessoas. Ele vive com a mão na massa. Muita gente pensa que o Padre Léo vive aqui na Canção Nova. Não, o Padre Léo passa pela Canção Nova. Toda segunda-feira ele está lá na tenda, mas só passa depressinha, porque no dia seguinte já tem que estar correndo as casas dele. São 4 casas, onde ele tem todo aquele grupo de consagrados lado a lado com os que estão em restauração, e todos eles estão em restauração. Padre Léo me repetia, inclusive hoje no café da manhã, que uma das dificuldades para ter os consagrados, dificuldade não, mas é o caminho deles, portanto que é um caminho difícil, é que também é o consagrado. Embora talvez não seja adicto, mas ele precisa passar por todo o caminho de restauração, igualzinho aos outros que estão lá para se restaurarem. Precisa fazer o mesmo caminho com eles, porque só quem faz o caminho é que o sente na pele, o sente na carne. E é por isso que o Padre Léo está lá. Ele vive com a mão na massa, então ele pode dizer, até se você não estava aqui ontem, vale a pena você buscar depois a fita de vídeo ou a fita cassete da homilia de ontem na missa que o Padre Léo fez, para ouvir, até quem sabe num momento de intervalo, se você tem um Walkman, um gravador, escute, se não pelo menos lá depois na sua casa, ouça. E você que está em casa nos ouvindo agora, vale a pena. Eu até diria, é fundamental para você entender tudo que o Senhor quer fazer conosco hoje e na passagem do ano, aquela homilia, que eu não posso repetir toda ela agora, nem sou capaz de repeti-la. Mas você viu o Padre Léo dizendo, o estrago, no dizer dele, que o encardido faz, através das imagens que penetram no nosso inconsciente e depois começam a agir a partir do nosso inconsciente,
Porque o nosso inconsciente não tem nem presente, nem passado, nem futuro, tudo para ele é presente, está lá. E o pior é isso, para para o nosso inconsciente, ele não é capaz de distinguir entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário, aquilo que foi fruto da imaginação, até aquilo que é virtual, que ele viu na internet só imagem, que viu numa revista pornográfica. Ele não frisou tanto ontem, mas eu estava cochichando com o Nelsinho, além de toda a parte visual, toda a parte auditiva, porque se a vista é penetrante e leva lá para o inconsciente, igualmente, eu até diria quase que mais, o que entra pelo ouvido, porque isso é uma coisa provada, até a pessoa que está em coma, o ouvido continua funcionando. Até a pessoa que está em coma, o ouvido continua. Os olhos não mais, a visão não mais, mas os ouvidos continuam funcionando. Então, você imagina o que fazem essas canções, essas músicas, gente, deploráveis. Meu Deus, que vergonha! A que vergonha chegou a música popular brasileira? É uma vergonha para nós brasileiros, para nós que temos alma musical, que vergonha! Porque tornou-se realmente um instrumento assim, penetrantíssimo do inimigo, para estragar a gente por dentro. E você não venha com a desculpinha não, que eu nem estou prestando atenção na letra, mas o seu inconsciente está. E se queimou, e agora a expressão que os nossos usam para queimar um CD, é isso mesmo, queima o seu inconsciente. E está queimadinho. Com toda aquela letra, e o pior, a malícia própria daquela letra, que às vezes você nem se apercebe, mas toda a malícia que está lá, não só na letra, mas no gingado, no ritmo, na maneira de fazer a percussão, na maneira de fazer o arranjo, até na maneira de tocar os instrumentos. Gente, infelizmente, há toda uma sedução, há toda uma sensualidade penetrante que queima o seu inconsciente e provoca tudo aquilo que a música traz, provoca em você. Hoje nós temos em quantidade sinais da presença e da ação corrosiva, destruidora do anticristo entre nós. Me dizia hoje cedo também no café da manhã, veja que café da manhã de negócios que nós tivemos hoje, né? De negócios espirituais, porque o nosso negócio é salvação de almas. A gente não perde tempo, não é verdade? O nosso negócio é salvação de almas. Então, foi um café de negócios hoje cedo, onde o Padre Léo passava para mim, que hoje, gente, são entre 17 e 20 milhões de pessoas, onde 70% desses são jovens, no alcoolismo. Meu Deus do céu, 17, nem precisa chegar a 20, mas pior se chega a 20, porque está entre 17 e 20%, e há essa diferença por causa das pesquisas, porque uns vão para um lado, outros vão por outro, mas há pesquisas que mostram 17 apenas, e há pesquisas que já mostram 20, então a coisa está por aí mesmo, 18, 19%, da população que hoje tem 170 milhões de habitantes. Faz a conta, 20%, quanto que é? De pessoas alcoolizadas. O que é isso? É realmente o anticristo destruindo a humanidade, destruindo os filhos de Deus, e propositadamente. Quando a gente fala para não beber, quando a gente fala para você não tomar nem o primeiro gole, quando a gente fala para você aborrecer e retirar da sua vida a bebida, não é à toa, não é puritanismo, não é radicalismo, não. É porque estão usando justamente da bebida, que seria uma coisa boa, mas que tem sido tão mal usada, tão pessimamente usada para destruir, que a gente até se abstém daquilo que seria lícito por causa dos nossos irmãos, porque veja, 20% da população, você que é bom de conta, quanto dá em cifra?
Dos 170 milhões? São como é que é? 34 milhões. 34 milhões, gente. Qual é a cidade do Brasil que tem 34 milhões? Nenhuma. Há muito estado no Brasil que não tem 34 milhões. Muito estado que não tem 34 milhões. Portugal todinho tem, e Portugal tem muito habitante. Tem 10 milhões de habitantes. Você tem 34 milhões de alcoólatras no Brasil, dos quais 70% são jovens. Não fala daqueles que estão entrando na bebida, e jovenzinhos, adolescentes que estão já se embebedando tão cedo, porque é gostoso, porque é social, porque o pessoal todo bebe, tem aquelas bebidas gostosinhas que se tomam nos finais de semana, mas que você sabe que realmente tira totalmente a sua vontade. E aí é o que eu preciso declarar. Tudo aquilo que falou o Padre Léo ontem, através da visão, tudo aquilo que eu estou falando hoje a respeito também da audição, tudo aquilo que estou falando a respeito do álcool e do fumo também, já eu toco nisso. E as drogas nem se fala. O inimigo está usando, o anticristo está usando para tirar a nossa vontade, gente. Fazer de nós uma geração fraca, enquanto a palavra de Deus afirma: sois fortes, porque vencestes o maligno quer provar o contrário, quer nos fazer de trouxas, dando coisas gostosas, porque eu sei que o álcool traz uma euforia, e a gente vai nessa de euforia, porque é gostoso, não apenas tomar, porque muitas vezes até aquela bebida não é nada gostosa, mas dá aquela euforia, né, que é gostoso, você fica numa boa durante um certo tempo, mas só que ele faz isso de propósito, para você buscar, até se viciar, e ficar necessitado de tomar essas e mais aquelas, para ficar naquela euforia, e como se explicava ontem, é preciso cada vez mais doses mais fortes, e cada vez maior quantidade. O inimigo faz tudo isso para tirar a sua vontade e fazer de nós uma geração fraca, sem vontade, sem decisão, para não podermos realizar o projeto de Deus sobre nós. Una com a pregação da manhã de ontem. Quem não viu, precisa ver. A pregação que eu fiz ontem de manhã cedo, logo no começo. Para não realizar o projeto de Deus sobre você, porque você é único na face da terra, e Deus conta com você. Deus escolheu você, porque Ele tem um objetivo determinado e importante sobre você no mundo, gente. Porque o inimigo sabe disso, ele quer destruir você. Então dá bebidinha, dá cigarrinho, dá droguinha, dá revistinha pornográfica, dá sites pornográficos, dá para você essas músicas que parecem gostosas, ritmo bom, a balada boa, a pegada bem moderna, bem na tendência do hoje, mas que na verdade tudo está sendo feito para destruir você, para fazer de você um trouxa, sem vontade, sem decisão. Não continue mais caindo nesta, não continue mais caindo nesta, pelo contrário, justamente porque estamos na última hora, nós precisamos de uma geração forte. E agora, gente, embora eu tenha que dizer que toda a juventude, e a partir de toda a juventude, todos precisamos ser uma geração forte, nós precisamos ser uma geração forte na igreja. Não podemos mais admitir um bando de trouxas dentro da igreja. Não podemos mais admitir um bando de trouxas sendo levados pelo nariz, pelo inimigo do jeito que ele gosta. Não podemos, mas não podemos admitir em nós não estamos falando de ninguém, estamos falando de nós. Não podemos admitir em nós que sejamos na igreja um bando de trouxas, levados pelo nariz, pelo inimigo. Não podemos. E é isso que ele quer fazer, porque eu dizia agora há pouco, também quanto ao cigarro,
Porque se você não é capaz de vencer um cigarro, se você não é capaz de vencer a nicotina, se você não é capaz de tirar da sua vida, porque está na cara que é uma demonstração da ação do anticristo, que não apenas mata fisicamente, mas esvazia a sua vontade, tanto assim que você não tem vontade suficiente para parar de fumar. E se não for pela graça, você não para. Se não for pela graça de Deus, você não para. Se você não agarra a graça e se decide na graça, claro, precisa a nossa decisão, senão a graça fica em vão. Mas se você não agarra a graça e se decide na graça, você não larga. Só agarrando a graça e se decidindo na graça de Deus, quer dizer, na força de Deus, no poder do Espírito, é que você larga. Como explicava bem o Padre Léo ontem, depois que o vício se aninhou, igualzinho ao vírus da AIDS, depois que se aninhou e enfraqueceu. E a sua vontade fica fraca diante do cigarro, diante da droga, diante do álcool, diante do sexo, diante da masturbação, diante do homossexualismo, diante da pornografia, diante de tudo. E para sermos bem concretos, Deus precisa de você, não apenas uma pessoa religiosa, deixa eu dizer assim, mas Deus precisa de você, gente, homem e mulher, do jeito que Deus quer, portanto realizando também a sua missão como pessoa humana, dentro da sua profissão. Não é à toa que Deus encaminha você para uma profissão, não, e você precisa abraçar essa profissão como vocação, não é apenas um quebra-galho, não é apenas para você poder ganhar o seu dinheiro, não. Deus tem uma missão a partir da profissão que você exerce. E dizendo isso, eu nem estou dizendo que precisa ser uma grande profissão, não. Meu pai, que era pedreiro, e meu irmão, que é mecânico, realizaram meu pai e realiza meu irmão na profissão que Deus deu a eles. A mim Ele deu essa profissão e eu preciso exercê-la. E ai de mim se não a exercer. Mas meu pai, como pedreiro, como pai de família, como homem, precisava realizar, e graças a Deus realizou. Você também. Aí não interessa qual seja a vocação que Deus lhe dá, porque a vocação não se mede pelo tamanho humano que nós damos a elas, mas pelo tamanho que Deus dá, pelo interesse que Deus tem, porque Deus precisa de homens de Deus, de mulheres de Deus, em todos os setores da sociedade, em todos, em todas as áreas da vida humana, fermentando. E o que o inimigo quer fazer? Quer fazer um bando de bobocas, de trouxas, vencidos na sua vontade, sem decisão, sem força de vontade, não vencem nada, não se dominam diante de uma revista, não se dominam diante de um filme, não se dominam diante de um site, não se dominam diante de uma bebida, não se dominam diante de nada, de nada, de nada, de nada. É isso que ele quer. Para quê? Para, na verdade, não se realizar o projeto de Deus sobre você, portanto, para destruir você, porque se você não realiza o projeto de Deus, você está sendo destruído. Não é que Deus te destrua, não, você não realizou a razão de ser da sua existência. Desculpe, esse microfone não foi feito para eu rolar no chão. Desculpe, pessoal do som. Não foi feito para isso, nem foi feito para cebola, não foi feito para isso. É só isso aqui. Bola é bola, e microfone é microfone. Você está me entendendo? Se eu começo a chutar o microfone, se eu começo a fazer malabarismo, não tem aqueles negócios que o palhaço joga, não é? E pega na mão, é até parecido com o microfone, não é ou não é? É. Eu podia, se eu soubesse, né? O pessoal do som ia ficar preocupado. Mas fazer malabarismo aqui com o microfone, pegar 2, 3 microfones. Mas o microfone não foi feito para isso. O diabo quer fazer de você isso.
Palhaço ele e palhaço ao cubo você. Palhaço ele, palhaço ao cubo você. Você não pode mais aceitar isso. E aí que está a gente. Assim como João alertou e botou a boca no trombone dizendo, naquele tempo, filhinhos, estamos na última hora, porque os sinais da presença e da ação do anticristo estão claras entre vocês. Gente, hoje mais do que nunca nós podemos dizer, os sinais da presença e da ação do anticristo estão na cara diante de nós. Então é preciso arrancar de vocês e arrancar do meio de vocês todas essas presenças e todas essas ações, essas atividades do anticristo. Porque é claro, você não quer ser bobo de ser manipulado pelo anticristo. Porque o objetivo dele principal é destruir os cristãos, aqueles que são de Cristo. Porque como hoje ele não pode mais nada contra Cristo, Cristo já ressuscitou, já subiu ao céu, já está à direita do Pai, está chegando a hora dele voltar para implantar o seu reino. Ele sabe que não pode nada contra Cristo, então ele quer fazer tudo contra os cristãos. Se ele não pode nada contra Cristo, deixa eu destruir pelo menos os cristãos. Você não pode admitir mais isso. Nós na igreja não podemos mais admitir isso. Não podemos admitir isso. Não somos trouxas, não somos bobocas. Nós somos aquilo que São João afirma: vós sois fortes porque vencestes o maligno sabendo. Agora, gente, como é que a gente sabe de tudo isso? Retoma a leitura. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, porque vós ouviste dizer que o anticristo virá, e eis que já há muitos anticristos entre nós, e é por isso que conhecemos que a última hora já chegou. E eles saíram dentre os nossos, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido os nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. E agora vem: vós, porém, tendes a unção do santo. Vós, porém, e essa é a diferença, tendes a unção do santo, tendes a unção do Espírito Santo, e sabeis todas as coisas. Esse sabeis todas as coisas, conheceis com a sabedoria de Deus todas as coisas. Gente, é a coisa mais linda e mais profunda. Pela unção do Espírito Santo, Deus nos dá um conhecimento que os outros não são capazes de ter. Esse conhecimento só vem pela unção do Espírito Santo, porque o próprio entendimento da palavra vem pela unção do Espírito Santo, vem. E não há outra maneira de você entender a palavra, e não há outra maneira de você entender os sinais dos tempos. E os sinais dos tempos estão aí. Sinal é sinal. Você anda pela rua, você encontra uma porção de sinais. Você anda pela estrada, há uma abundância de sinais, sinalizando as nossas estradas. E é assim. Agora, cego ou burro, desconhecedor, quem não é capaz de ver e de entender aqueles sinais. Mas infelizmente, a nossa sociedade, a nossa geração, tornou-se uma geração incapacitada de entender, e até mesmo incapacitada de ver os sinais, porque esses sinais são de Deus. É só pela unção do Espírito Santo, é só pela luz do Espírito Santo que nós somos capazes de ver e de entender esses sinais. É por isso que, graças a Deus, nós falamos assim, e podemos falar assim, e você pode entender assim. Graças a Deus se realiza isso que está na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 20. Nós, porém, temos a unção do santo e sabemos todas as coisas e conhecemos todas as coisas. Não quer dizer que nós sabemos todas as ciências. Você me entendeu? Nós temos o conhecimento próprio de Deus.
a iluminação de Deus, e somos capazes de discernir os sinais dos tempos. E aí, gente, é preciso que, conhecendo esses sinais e percebendo que aí estão claramente os sinais do anticristo, a presença do anticristo, a ação do anticristo, nós pulemos fora o mais depressa possível e façamos pular, pode bater palmas, e possamos pular fora de nós todas as coisas do anticristo, todas.